Olá pessoal, tudo legal? Tudo beleza? Maravilha, mais uma noite linda, nós juntos aí, para o Rumo à Posse. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a banca Concesp, basicamente faz concursos em São Paulo, vi também alguns concursos feitos em Minas Gerais. É uma banca que cobra praticamente tudo, né? A parte de interpretação de textos, aliás, é uma coisa curiosa. Interpretação de textos são questões muito simples e vi que provas sem questões de interpretação, nenhuma questão. Então, quando tem, é uma questão muito simplória. Muito simplória. Agora, o que eu vejo de vez em quando é a parte de tipologia textual. Tá? Se o texto é descritivo, dissertativo, se é narrativo. Isso é bem legal. Inclusive, eu trouxe uma questão aqui bem interessante. Tá? Questões de crase caem sempre. Questões de sintaxe, sobretudo função sintática do pronome oblíquo. Eu vi em algumas questões. Eles gostam de identificar a função sintática do pronome oblíquo. Identificação de classes gramaticais, a parte de morfologia, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, preposição. Eles gostam muito de questões de ortografia, tá? Muito, sobretudo emprego do hífen. Eles gostam muito. Também gostam muito de regras de acentuação, muito, tá? Figuras, outro assunto que é sempre cobrado. Regência, tanto verbal quanto nominal, né? Então ele quer, por exemplo, eu trouxe uma questão de regência nominal muito legal para saber qual a preposição que um determinado substantivo, que um determinado adjetivo exige. Regência verbal é qual a preposição que um verbo exige. Concordância também, mesma coisa, tanto a nominal quanto a verbal. Ok? Questões de pontuação, identificação de frase certa, frase errada. Estrutura e formação de palavras. Se uma palavra é uma palavra composta, se é uma palavra derivada, se é uma derivação prefixal, sufixal, parasintética, derivação prefixal e sufixal. Tá? Então, isso é uma coisa que é cobrada sempre. E uma outra coisa sobre estrutura e formação de palavras que eles gostam, que eu vi, eu trouxe até uma questão interessante sobre isso, é a parte de semântica de afixos. O que são afixos? Afixos são os prefixos e os sufixos. Então eles perguntam, por exemplo, qual é o valor semântico do prefixo in, por exemplo. In de infeliz. Esse prefixo in dá uma ideia de negação, de privação. E o sufixo in de infeliz é sinônimo do de desleal, também dá a ideia de negação. Certo? Qual é o valor semântico de iria, de livraria, da ideia de lugar? Esse sufixo iria, de livraria, é sinônimo, por exemplo, de douro, de bebedouro, né? Ria e douro dão a ideia de lugar, lugar onde se compra livro, lugar onde se bebe água. Legal? Então, os sufixos têm o mesmo valor semântico. Então, eles gostam muito de perguntar qual é o valor semântico de prefixos e sufixos. Uma coisa curiosa que eu reparei como característica da banca, eu olhei várias provas e não encontrei questão de conjunções. Aí o cara falou assim, mas Rosenthal, então eu deixo de estudar conjunção? Eu não deixaria de estudar conjunção. Nunca. Conjunção é o tema que mais cai. Se você pegar hoje, é o número 79, eu acho, né? O Rumo à Posse número 79, quer dizer, a gente já fez uma análise de quase 80 bancas. E, cara, acho que foi a primeira banca que eu não vejo cobrar conectores. Eu acho até estranho. Eu analisei pelo menos 12 provas da banca e realmente não vi questão de conjunções. Mas eu não deixaria, aliás, até porque, vamos ser claros também, né? Quando a gente começa a fazer um trabalho em cima de uma banca, é porque nós já passamos por todas as etapas. A gente estudou português básico, estudou português avançado, então a gente tem domínio
já bom da língua portuguesa. E aí a gente vai colocar a cerejinha do bolo, que é estudar aquela banca, certo? Como é que a gente faz para estudar aquela banca? Eu baixo, né? Se eu tivesse que fazer concurso hoje, o que eu faria? Ah, já estudei, já sei bem, já fiz um português avançado, estou dominando bem todos os conteúdos, inclusive conectores. E aí eu só veria as provas. Tá legal? Agora, se a pessoa inverter, só estou vendo as provas porque eu não tenho tempo, comecei a estudar agora, então eu vou inverter a ordem da situação. Eu nunca deixaria de estudar conjunções, nunca, de jeito nenhum. Até porque a conjunção ajuda a interpretação de texto, está certo que essa banca não é uma banca que privilegie tanto a parte de interpretação, mas, de qualquer forma, é uma banca, de qualquer forma, é um tema que todas as bancas exploram demais. Então, eu nunca abriria mão de estudar conjunções. Legal? Maravilha. Bom, vamos então para as questões, para que vocês possam sentir o gostinho de como a banca procede, como é que a banca pergunta as questões. Essa questão aqui é muito legal. Tá? É uma questão de tipologia textual, se é uma dissertação, se é uma narração, se é uma descrição. Esse texto, esse fragmento aqui lembra muito um texto narrativo, mas é uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. Qual é a grande diferença entre a narração e a descrição? A grande diferença entre a narração e a descrição, gente, está no fato, consiste no fato de que a narração é uma sequência de ações, é uma sequência de fatos. Não são fatos que acontecem simultaneamente, são fatos que se sucedem. Então, eu acordei, levantei, escovei os dentes, tomei um banho, me vesti, bebi um café, escovei os dentes de novo, saí para trabalhar. Se eu tirasse uma fotografia, eu não pegaria toda a gama de informações. Eu pegaria, de repente, um momento que eu estivesse escovando os dentes. Inclusive, poderia ser a primeira vez que eu escovei, poderia ser a segunda vez que eu escovei. Tá? Então, pessoal, você precisa muito mais do que uma fotografia. Você precisa de um filme para pegar toda a gama de informações. Isso é um texto narrativo. O texto descritivo não, é uma imagem. É uma fotografia, certo? Como se eu estivesse tirando uma fotografia. Então, é uma imagem num ponto do tempo. Os textos descritivos, por isso que eu falo que esse texto aqui parece ser um texto narrativo, mas não é, ele é um texto descritivo. O texto narrativo geralmente tem muitos verbos. Os textos descritivos, o texto descritivo, como procura fazer uma descrição, procura fazer uma imagem, geralmente vem com muitos adjetivos. O texto narrativo vem com muitos verbos e o texto descritivo vem com muitos adjetivos. Porém, há um tipo de texto descritivo que é quando você vai descrever um ambiente que parece muito um texto narrativo, porque às vezes você pode fazer a descrição desse ambiente sem nenhum adjetivo e com vários verbos. Por exemplo, se eu estiver fazendo a descrição de uma sala de aula, tá? Enquanto o professor falava, os alunos da frente prestavam atenção, os alunos do meio copiavam a matéria, os alunos da penúltima fileira cochilavam e os alunos da última fileira jogavam bolinhas uns nos outros. Aí você olha para aquele texto assim, esse é um texto narrativo, não tem nenhum adjetivo e tem vários substantivos. Esse é um texto narrativo. Mas não é um texto descritivo. Por quê? Porque todos os fatos acontecem simultaneamente. Todos os fatos acontecem. Se você ficar a uma certa distância, se você tirasse uma fotografia, você pegaria toda a gama de informações. Por quê? Porque todas as situações são simultâneas. Tá legal? Houve uma vez uma questão que eu sempre menciono, se não me engano, da Fundação Carlos Chagas, em que você tinha o texto falava sobre várias coisas que aconteciam numa determinada cidade, e todos os fatos aconteciam ao mesmo tempo. E as pessoas saíam às 6 horas, não, 6 horas da tarde, as pessoas saíam do trabalho, algumas entravam nas filas gigantescas de transporte público, outras desistiam e iam para os bares,
esperando o trânsito desanuviar, os carros no engarrafamento, os motoristas buzinavam seus automóveis desesperadamente. Aí o aluno fala assim, pô, pera lá, isso é um texto narrativo, você vê vários verbos, não vê adjetivos, ou pouquíssimos adjetivos, mas há uma característica, todas essas situações são simultâneas. Ao mesmo tempo que os motoristas buzinavam o automóvel e que alguns trabalhadores desistiam de voltar para casa e iam para os bares esperar o trânsito desanuviar, outros entravam nas filas enormes de transporte público, enfim. E todos os verbos já são, o que é pior, que ainda complicam ainda mais. Mas como todos os fatos acontecem ao mesmo tempo, né, com uma fotografia só a uma certa distância, você conseguiria pegar. Né, você sobe ao topo de um prédio lá e tira a fotografia e você consegue pegar toda essa gama de informações, porque todos os fatos são simultâneos. É justamente o que acontece aqui. Tá? Então, nesse fragmento aqui, aliás, a gente está falando de Aloysio Azevedo, que aliás é um maranhense, um autor espetacular. Esse livro, Cortiço, para mim é uma das grandes obras-primas da literatura brasileira, porém, falo para vocês uma coisa, eu ainda gosto mais de um outro livro, que é o Mulato. Eu acho o Mulato mais bonito que o Cortiço. Dele também, do Aloysio Azevedo. E, inclusive, a primeira página do livro Mulato é uma descrição. É uma descrição da cidade de São Luís, falando sobre o calor da cidade de São Luís, em que as pessoas se protegiam do sol. Algumas entravam no lugar onde houvesse sombra, outras buscavam um lugar onde pudesse se proteger, os animais procuravam água que ficavam nas bacias que reluziam ao sol. Isso é um texto descritivo, é a imagem da cidade de São Luís num determinado ponto do tempo. E a mesma coisa, você vê poucos adjetivos, muitos verbos de ação, mas como todas as situações o autor aponta são situações que acontecem simultaneamente, nós temos uma descrição. Tá legal? Agora, olha lá, temos as opções A e D. O que é uma descrição subjetiva? Descrição subjetiva, o quê? Olha, não vamos discutir isso, porque isso é subjetivo. Subjetivo quer dizer que é relativo a cada sujeito, a cada indivíduo, ou seja, eu tenho uma opinião, você tem a sua. Tá? Uma descrição objetiva, eu apenas descrevo a situação, mas não emito opiniões. Então, a subjetiva, eu tenho uma descrição com opinião, e a objetiva, ela vem sem opinião, ou seja, sem qualquer tipo de juízo de valor, sem acrescentar esse detalhe. Tá legal? Bom, a narração a gente já falou. O que é dissertação expositiva? Nós temos dois tipos de dissertação. A argumentativa, em que a sua intenção é argumentar, certo? Para defender uma tese. Então você emite uma tese, você fala, você tem uma opinião sobre determinada coisa e utiliza argumentos e defesa de uma tese. Isso é dissertação argumentativa. A dissertação expositiva é o texto escrito por um expert de um assunto científico, né? Está em moda agora, vacina. Então, um texto escrito por um cientista falando sobre vacina. Nós, que somos leigos, não temos discussão, nós não temos gabarito sequer para discutir, para debater com esse cara, que é um especialista, é um expert, um perito no assunto. E a finalidade da dissertação expositiva é ensinar. Então, ele tem fins didáticos. Então, na dissertação expositiva, a finalidade é expor, é ensinar, tem fins didáticos e é escrito por uma pessoa que é especialista naquele tema, naquela ciência. A dissertação argumentativa é
você apresenta argumentos em defesa de uma tese, mas de um tema que qualquer um pode discutir, política, futebol, tal, enfim. Bom, então esse texto aqui é um texto descritivo, olha lá, eram 5 horas da manhã, você vê, já marcou o tempo, é o momento. Nesse momento, às 5 horas da manhã, o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Isso tudo acontece. Um acordar alegre fato de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Ou seja, é a descrição, certo, do cortiço no momento em que as pessoas estão acordando, estão amanhecendo. Legal? Então, olha lá, abrindo todas as portas, todas as janelas alinhadas, mas um acordar alegre e farto, ou seja, ele está emitindo uma opinião. E o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas. Olha lá como é que ele emite um juízo de valores. E fato, quer dizer, um acordar alegre e farto, quer dizer, generoso, grandioso, de quem dormiu uma sentada 7 horas de chumbo, quer dizer, dormiu feito um chumbo, dormiu morto de cansaço. Então, ele não está apenas descrevendo, ele está descrevendo, agregando uma opinião. É uma descrição subjetiva. É a imagem do cortiço nesse momento do tempo, às 5 horas da manhã, em que as janelas abriam, que as portas abriam e as pessoas estavam acordando. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Questão número 2 é uma questão de figuras. Observe a seguir, ouvimos de repente uma voz de mulher muito mais áspera. Quer dizer, é uma voz áspera. Gente, áspero, algo que é áspero, tá a ver com... Tem ligação com o quê? Está atrelado a quê? Ao dedo, ao toque, ao tato. E voz está ligada a quê? Ao som. Ou seja, o que ele está fazendo nesse momento? Ele está misturando os sentidos, tá? Então, se a gente falasse assim, uma voz mais aguda, mais grave, isso é uma característica das vozes, um som ser mais agudo, mais grave. Mas áspero tem a ver com o toque, com o tato. Então, eu estou dando uma característica de um sentido para outro. Então, eu estou fazendo uma mistura de sentidos, né? Lembrando, a visão, o olfato, o tato, a audição. Então, eu estou misturando o som, que é a audição, com o tato. Isso, quando a gente mistura sentidos, caracteriza a sinestesia. Gente, o que é metáfora? A metáfora é uma comparação, mas é uma comparação sem conector comparativo. Por exemplo, Luiz é um leão. Quando eu falo Luiz é um leão, eu estou comparando o Luiz com o leão, mas eu não estou usando um conector comparativo. Por exemplo, se eu falasse Luiz é forte como o leão, ou Luiz é valente como o leão, eu já teria como um, tal qual eu teria um conector comparativo. Mas quando eu falo simplesmente Luiz é um leão, eu estou comparando o Luiz com o leão, mas eu não tenho o conector comparativo. Isso é metáfora. Metonímia. O que é metonímia? É quando você pega um elemento por outro. Tá? Luiz é um grande raquete. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a profissão dele pelo instrumento de trabalho. Ele não é um raquete, ele é um tenista. Mas qual é o instrumento de trabalho dele? É a raquete. Então, por uma questão de ligação entre os elementos, né, entre a profissão, tá, e o seu objeto de trabalho, né, seu instrumento de trabalho, certo? Então, João, um grande raquete, a gente utiliza essa figura que se chama metonímia. Comi 3 pratos. Eu não comi o prato, eu comi o conteúdo. Então a gente substitui o continente pelo conteúdo. Isso é metonímia. E a hipérbato, o que é o hipérbato? O hipérbato é uma mudança da ordem dos termos, é uma inversão dos termos.
Por exemplo, feliz, eu sou. Em vez de falar eu sou feliz, que seria a ordem natural, primeiro o sujeito, depois verbo de ligação, por fim o predicativo do sujeito, né? Coloquei o predicativo do sujeito antes, tá? Eu acabei fazendo a inversão de um termo que naturalmente se localizaria aqui. Quando há esse tipo de inversão, é o hipérbato. Questão número 3, questão de crase. Vamos lá. O acesso a alguma coisa. O acesso a. Né? Acesso exige a presença da preposição a. Antes de substantivos no plural, é muito comum nós não usarmos o artigo. É comum não usarmos o artigo. Posso usar o artigo? Lógico que posso. Ou seja, eu poderia usar tão somente a preposição a ou preposição a mais o artigo as. Mais o artigo as, perdão. O que geraria as com crase. Ou seja, ou é a puro ou é as com crase. Certo? Olha lá. O acesso a alguma coisa. A preposição a existe. Obrigatório. É a regência nominal. O acesso que exige a presença da preposição a. Armas é um substantivo feminino no plural. O artigo as. Esse artigo as é que é opcional antes de substantivos no plural. Então fica ao gosto do freguês. Posso usar tão somente a preposição a, sem o artigo, como eu posso usar a preposição a com o artigo as. A preposição a é obrigatória, o artigo as é que é opcional. Então a preposição pode vir sozinha ou pode vir somada com o artigo as, o que no somatório dá as com crase. Ou seja, no fundo é uma questão matemática. A pode vir sozinho, ou se eu somar essa preposição a com o artigo as, na soma vai dar as com crase. Ou seja, ou é a puro ou as com crase. Ah, Rosenthal, e a com crase não estaria certo? Não, por quê? Porque se eu usasse a com crase, o que é a com crase? É a preposição a mais o artigo a. Como é que eu posso usar o artigo no singular? Como é que eu posso usar o artigo no singular antes de um substantivo no plural? O substantivo armas está no plural. Como é que eu posso usar o artigo no singular? Isso é impossível. Certo? Então a letra A eu posso eliminar. Ah, Rosenthal, e a letra D de dado? Não estaria certo? Não há possibilidade? Não. Porque se você usar as sem crase, esse as sem crase é o artigo. É o artigo as de as armas. E aí você estaria negando a presença do único elemento obrigatório, que é a preposição a exigida pela regência do substantivo acesso a alguma coisa. Ou seja, que seria tão somente o artigo, não teria preposição, que seria o único elemento obrigatório. Enfim, ou só a preposição a, ou preposição a com artigo as. Então eu elimino a letra A e elimino a letra D de dado. Pois a maioria das armas que circula é ilegal. A maioria das armas é ilegal. Gente, a maioria das armas é ilegal, a maioria é sujeito. Tá? A maioria das armas é sujeito. Inclusive, está concordando com a maioria é ilegal. Se isso aqui é sujeito, só pode ser A sem crase. Então, elimino a letra C. É restrito às Forças Armadas. O que é restrito a alguma coisa. A preposição a existe. Então, eu tenho a preposição a mais o artigo as de as forças. Então, restrito exige a presença do a e o artigo as que acompanha o substantivo forças, o que vai gerar a mais as com crase. Resposta à letra B de bola. Questão número 4. Eu sempre ensino para meus alunos, olha, inclusive, várias vezes essa banca com CESP exige a função sintática de pronome oblíquo. Vi isso aqui várias vezes. Gente, aí eu ensino sempre um macete para meus alunos. Quando você quiser saber a função sintática do pronome oblíquo, substitua por esse menino. Mesmo que esteja no plural. Não os citareis. Não os citarei. Tá? Se bem que se você quiser colocar esses meninos, não teria o menor problema. Mas fica, não citarei
esse menino. Quem cita, cita alguém. Esse menino é objeto direto. Certo? Então, se esse menino é objeto direto, o pronome oblíquo os exerce a função de objeto direto. Mas devo-lhe a atenção, mas substituo-lhe por esse menino. Devo a atenção a esse menino. Devo atenção a esse menino. Quem deve alguma coisa. A atenção é objeto direto a alguém. A alguém completa a ideia do verbo dever com preposição a. Se há alguém completa a ideia do verbo dever com preposição a, esse termo é objeto indireto. Então, olha lá. É objeto direto e indireto. Resposta letra C. A vantagem de substituir por esse menino, qualquer que seja o pronome oblíquo, me, te, nos, repare, no primeiro caso, quando eu substituí por esse menino, não apareceu preposição. Por quê? Porque não tinha que aparecer. Por quê? Porque o verbo citar é transitivo direto. Mas quando a preposição teve que aparecer como aqui apareceu, porque o pronome oblíquo pode, não digo que engole, mas pode engolir uma preposição, a preposição aparece quando eu substituo por esse menino. Aliás, o lhe sempre vai engolir uma preposição. Sempre. O lhe sempre engole. Mas o me, por exemplo, me, pode ser objeto direto ou objeto indireto, dependendo da frase. É verdade. Ele me viu. Ele me viu. Ele viu esse menino. Quem vê alguém. Esse menino é objeto direto. O me é objeto direto. Agora, ele me deu o material. Ele deu o material a esse menino. Quem dá alguma coisa a alguém. A esse menino, olha lá, a preposição a apareceu. Então, quando ele não tem que aparecer, por exemplo, ele me viu, não tinha que aparecer a preposição, não apareceu. Mas quando ele teve que aparecer, lá está a preposição a. Então, quando você quiser saber a função sintática de me, nos, te, lhe, ou aos as isolado, né? Isolados, substitua por esse menino. Se a preposição a tiver que aparecer, vai aparecer naturalmente. Beleza? Vamos lá. Questão número 5. Tendo em vista o emprego de a e ar do verbo haver, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Estamos a 3 dias do casamento, ou seja, o casamento só vai ocorrer daqui a 3 dias. Se só vai ocorrer daqui a 3 dias, tempo futuro, se der a ideia de tempo futuro, preposição a. Preposição a. Mesma coisa, daqui a uma semana acontecerá os jogos. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Porque, tudo bem, ele quer saber se isso aqui está certo ou errado. Está errado porque dá a ideia de tempo futuro. Mesmo motivo, deu a ideia de tempo futuro, preposição a. Agora, acontecerá os jogos? Pelo amor de Deus, né? Acontecerão, os jogos acontecerão. Erro de concordância, tá, tudo bem, não influencia em nada a questão. Mas não pode, uma banca não pode escrever uma frase, porque essa frase é escrita pela banca, gente. Há 3 anos que estamos aqui. Tá? Há 3 anos. Então, né, nós já estamos aqui faz 3 anos, inclusive. Aliás, outro verbo, nesse sentido, de tempo passado, de tempo decorrido, é verbo impessoal. Só pode ser flexionado na terceira do singular. Isso aqui está certo. E a mesma coisa aconteceria com o verbo fazer. Faz 3 anos e não fazem. Por quê? Ambos, tanto o verbo haver quanto o verbo fazer, no sentido de tempo passado, no sentido de tempo decorrido, são verbos impessoais. Eles só podem ser flexionados na terceira pessoa do singular. Ele partiu 2 horas atrás. Deu ideia de tempo passado, gente? Se deu ideia de tempo passado, é a do verbo haver. E outra coisa, né? Nesse caso, ou a gente usa a do verbo haver, ou a gente usa atrás, porque usando um, não se deve usar o outro, uma questão
da redundância. Olha lá, você vê que, se você olhar as provas, olha lá, tem questão de Prefeitura de São Paulo, mas também tem questão de Prefeitura, da Prefeitura de Minas, olha lá, uma Prefeitura de Extrema, Minas Gerais. Hipertensão. Gente, hipermercado, tá? Hipermercado é um mercado gigantesco. Hipertensão é também uma ideia, né? O cara que é hipertenso é porque sua tensão está acima do normal, está excessiva. Quando a pessoa sofre de hipotensão, é abaixo. Tá legal? Hipotensão, quer dizer, a pressão natural do ser humano, 12/8. Certo? Se você tem pressão 10/6, você está abaixo da pressão. Tá? Aí o prefixo seria o prefixo hipo. Então é abaixo de. Agora, hipertensão está acima, é superior. Legal? Então está excessiva. Então a tua pressão está 16/11. Mesma coisa, hipermercado, mercado grande. Então a sua tensão está aumentada, está excessiva. Então estabelece uma ideia de excesso. Foi o que eu falei, eles cobram tanto estrutura e formação de palavras, eles cobram o tipo de formação que aquela palavra teve, se é uma derivação, se é uma composição. Tá legal? E também cobram o valor semântico dos afixos, quer dizer, afixo é somatório de prefixos e sufixos. No caso aqui é o prefixo hiper. Isso aqui é um prefixo. E esse prefixo dá uma ideia de algo grandioso, excessivo, além da conta. Agora, olha lá, outro tipo de cobrança relacionado também à estrutura e formação de palavras. A sinálise alternativa aqui contém uma palavra que seja formada pelo processo de derivação parasintética. Gente, o que é a parassíntese? A parassíntese forma verbo com prefixo e sufixo simultaneamente. Por exemplo, eu tenho pobre. Para eu formar o verbo pobre, eu tenho que acrescentar o prefixo. O prefixo é o que vem antes do radical. E reparem um detalhe curioso. Não existe a palavra com o prefixo e o radical sozinho. Em pobre não existe. Eu tenho que acrescentar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Empobrecer. Então eu acrescento o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Isso aqui é uma derivação parasintética. É o que acontece com emagrecer, vem de magro. Aí eu acrescento o prefixo e o sufixo ser e vai formar o verbo emagrecer. E isso é uma derivação parasintética. Papelaria, eu tenho papel e sufixo ia, que dá até ideia de lugar, né? A gente falou até sobre isso, né? Livraria, mesmo valor. Tá? Então aqui eu tenho apenas sufixal. E esse sufixo iria dar ideia de lugar. Incapaz, eu tenho apenas o prefixo in, que dá a ideia de negação, não capaz, então negação, privação. E risonho, eu tenho o sufixo nho, formadora de adjetivo. Né? Riso é um substantivo, então esse risonho, esse nho aqui, é qualidade, né, de quem pratica essa ação de rir. Então ele é risonho. Então dá uma ideia de qualidade de. Beleza? Então só a derivação sufixal. Questão número 8, de ortografia, e é uma questão de emprego do hífen. E ele pede o que nessa questão número 8? Aqui esteja correta. Super requintado. Olha lá, o prefixo super acaba na letra R. O adjetivo requintado também começa na letra R. Ou seja,
a última letra do prefixo é igual à primeira letra do segundo elemento. Se é igual à primeira letra do segundo elemento, a gramática, a nova ortografia, prevê que nesses casos você vai sempre usar o hífen. Então, super requintado está com hífen e está certo. E, inclusive, é a resposta. Anti-rugas. Anti acaba na letra I. Rugas começa na letra R. Opa! Olha só, gente, o que a nova ortografia prevê em 99% dos casos de ortografia quanto ao emprego do hífen? Se, por exemplo, anti acaba na letra I. Se viesse inflacionário, que começa na letra I, hífen. Você colocaria o hífen. Se vier, então, a mesma letra, né? A primeira letra do segundo elemento, se for a mesma que a última, ou seja, se o segundo elemento, anti acaba na letra I, se o segundo elemento começasse com a letra I, hífen. Então, vamos lá. Ou é a mesma letra começando o segundo elemento, ou H. Por exemplo, aqui, super-homem. Então, se depois de super vier a letra R, como foi esse caso aqui, ou vier a letra H, hífen. Se for qualquer outra letra, junta tudo. Daí, supermercado. Tá, anti. Então, o segundo elemento é inflacionário. É a mesma letra, hífen. Se for H, hífen. Anti-higiênico. Agora, rugas não é nem a letra I, nem a letra H. O que você faz? Tem que juntar tudo. Mas aí acontece o seguinte, quando você junta tudo, se eu simplesmente juntar, fica antirugas. Olha lá, a palavra é ruga, não é ruga. O que a gente faz? A gente dobra o R, para manter o som, anti-rugas. Mini saia, mini. Se depois de mini viesse a letra I, H. Se viesse a letra I, hífen. Se viesse a letra H, hífen. Não, o que vem depois? Saia. Então, não é nem a letra I, nem a letra H. O que você é obrigado a fazer? Juntar tudo. Só que se você simplesmente juntar tudo, o som vai ficar mini zaia. Aí não, né? O que você faz? Dobra o S para manter o som. Infra. Infra acaba na letra A. Se o que vier depois fosse começasse pela letra A, hífen. Se começasse pela letra H, hífen. Mas qual é a letra seguinte? É. O que você é obrigado a fazer? Juntar tudo. Então, o certo é infra. Estrutura. Então, confirmamos a resposta, letra A. Vamos lá, pessoal. Vamos para a questão número 9, questão de regência nominal. Tá legal? Maravilha. O que ele está pedindo nessa questão? O termo incorreto. Piauiense resgatado de trabalho análogo de escravo? Não, que é análogo a alguma coisa. É análogo a escravo. Análogo, adjetivo análogo, exige a presença da preposição a. Então ele está pedindo a opção incorreta, já chegamos à resposta. Olha lá, repare que são só nomes, aqui análogo é adjetivo, ávido é adjetivo, aliás, todos os casos são adjetivos. Quem é ávido por alguma coisa, o emprego da preposição por está perfeito. Então, o adjetivo ávido exige a presença da preposição por. Isso é regência nominal. Possui, olha lá, é um pequeno anexo contíguo, que é contíguo a alguma coisa. O que é a? É a preposição a exigida por contíguo mais o artigo o de o muro. Por fim, o avanço das plantações de soja no Cerrado destruiu uma árvore equivalente a 3 vezes o estado de Sergipe. O que é equivalente? Equivalente a alguma coisa. O adjetivo equivalente exige a presença da preposição a. Ou seja, a única errada é a opção A da questão 9. E para nós fecharmos, questão número 10, vamos lá. Considerando o registro culto tal, marque a opção em que a concordância esteja correta. Qual de nós ireis representá-lo? Qual de nós?
Qual? Gente, se eu tivesse quais de nós, o verbo tanto poderia concordar com quais, como poderia concordar com nós. Certo? Então, quais de nós irão representá-lo? Quais de nós iremos? Irão concorda com quais e iremos concorda com nós. Mas quando eu tenho o primeiro elemento no singular, qual de nós, só esse cara que vai representar a gente. Então, o verbo obrigatoriamente concorda com qual. Então, qual irá representá-lo? Eu não posso sequer estabelecer a concordância com o pronome nós. O ouro, os diamantes, as pérolas, tudo serviu. Gente, eu resumi esses elementos todos, o ouro, os diamantes, as pérolas, no termo tudo. Quando eu faço esse elemento resumitivo, o verbo passa a concordar com esse elemento. Esse elemento está no singular. O verbo está no singular. Maravilha. Ele ou seu irmão pagaram a conta. Vem cá, se ele pagou a conta, o irmão não pagou. Se o irmão pagou, o pronome ele não pagou. A pessoa representada pelo pronome ele não pagou. Então, um exclui o outro, um elimina o outro. Se um exclui o outro, se um elimina o outro, o verbo obrigatoriamente concorda com o elemento mais próximo, que é seu irmão. Então, certo seria pagou. Por fim, cerca de 30 alunos, mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo concorda com o numeral. Qual é o numeral? 30. Se inscreveram para o vestibular. Então, o verbo tinha que estar no plural, concordando com 30. Então, quando eu tenho cerca de, perto de, mais de, menos de, o mundo pode vir abaixo, o verbo tem que concordar com esse elemento. Beleza, galera? Maravilha. Com essa questão aqui eu encerro o nosso trabalho. Não acabei nem pegando questão de pontuação, mas é um assunto que eles cobram sempre também, então não deixem de ver. Tá legal? Mas eu acho que eu consegui passar bem os assuntos que eles privilegiam, que eles enfatizam nas provas. Valeu, galera, um grande abraço para todos. Semana que vem teremos uma nova banca a ser analisada. Um grande abraço!